Finalmente a guerra de Boku no Hero chegou ao fim, com a destruição do All For One e a desintegração do corpo do Shigaraki. Mas agora que vamos para os finalmentes do mangá, será que Correio vai colocar um grande time skip na história para mostrar o que aconteceu com os personagens? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, essa semana nós temos capítulo de Boku no Hero e temos grandes mistérios sobre o que o Correio pode trazer sobre este novo capítulo. Será que ele vai focar nas consequências? Será que teremos um time skip? É o que a gente vai discutir nesse vídeo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos, você já nos ajuda assim pra caramba a fazer com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E se você está aqui há algum tempo, pense com carinho em se tornar membro aqui do canal. Tornando membro, você nos ajuda também a manter o Geek Brasil a trazer mais conteúdos, mais vídeos e também as atualizações do mundo dos animes e mangás. Então, se você puder, se torne membro aqui do canal também. Vamos lá, o assunto time skip em Boku no Hero sempre é algo muito complicado. Sempre acaba sendo algo muito complicado na história, porque o Correio tem um apego, pelo que parece, né? O Correio tem um apego muito grande à forma que os personagens possuem. Ele basicamente mal alterou os personagens desde o começo. Apenas os designs, os concept arts ali das armaduras, dos uniformes ou coisa do tipo que os personagens podem utilizar como heróis. Mas eles por si só, as suas características físicas mal mudaram durante toda a história. Então dá para se ter uma noção que o Correio tem ali uma certa dificuldade ou até mesmo ali uma grande aproximação com os designs originais dos seus personagens. Mas a guerra finalmente acabou no mangá de Boku no Hero e podemos ver que talvez um time skip possa rolar a partir de agora. Só que antes nós temos alguns contextos para a gente abordar para ver se o Correio vai falar sobre isso ou não. O All For One, ele foi finalmente derrotado. O vilão que transcendeu vários anos, séculos, eras, não sabemos quanto tempo que o personagem está vivo ao longo de toda a trama de Boku no Hero, mas o All For One finalmente foi derrotado e sua alma desapareceu. Sua essência desapareceu do mundo dos vivos e isso faz com que os heróis também consigam vencer, que finalmente eles consigam vencer a batalha. Nós também temos o corpo do Shigaraki sendo completamente desintegrado. Essa última página do último capítulo deu o que falar, porque levanta muitos questionamentos sobre as possibilidades e até mesmo o que o Deku vai fazer com o Tenko, ou se o Tenko já foi pro zaralho. A gente trouxe um vídeo na semana passada muito legal falando sobre essas questões que me incomodaram no final do último capítulo. E nós não sabemos o que aconteceu com o Tenko. Será que o garoto desapareceu quando o corpo do Shigaraki sumiu? Ou o Correio vai tirar um coelho da cartola, vai tirar uma Mirko da cartola para fazer com que o corpo do Tenko definitivamente apareça ali do nada? Por mais maluco que podemos achar que o Tenko possa estar vivo, mesmo com o corpo do Shigaraki tendo desaparecido, estamos falando de um shonen. Nós estamos falando de um shonen, então é uma questão que o Correio pode ter pensado, agido para trazer o personagem de volta, ou colocar a alma do personagem em algum outro corpo, alguma outra situação. Vai saber. Vai saber. Então eu fico curioso para qual solução o Correio vai achar para isso, ou se ele vai simplesmente deixar para lá. Ah, não deu para salvar o Shigaraki, é isso aí, o Tenko que se vire. Coitado, miserável da vida dele. Passou a vida miserável ali ao lado do All For One e é isso mesmo. Outra coisa bizarra é o pai do Deku, né? Que definitivamente não serviu pra nada na história. Fomos do começo ao fim da guerra e não tivemos uma menção pai do garoto. Teorias e mais teorias e mais teorias e nada. O Correio definitivamente ligou o botão e não quis saber
de nada. A gente pode até mesmo observar que o autor pode querer subverter o plot do protagonista, fazendo ele nem mesmo citar o seu pai uma vez sequer na história. A gente tem o Gon não querendo saber sobre a sua mãe e tal, porque ele foi criado ali pela sua tia. Mas o Deku não querer saber de nada do pai, não falar nada sobre o seu pai, cara, isso que é uma subversão de plot. A pegada do Deku com o All Might era tão grande que, pra quê, né? Pra que desenvolver o pai, né? Mas vamos lá, vamos seguirmos em frente aqui, porque tem muitas ideias e pontos de vistas pra gente falar e debater aqui. E a gente pode até mesmo pensar, se o Correio quiser atropelar essas informações, ele pode já simplesmente querer já acabar com a história, fomentar ali a parte final para que a gente possa chegar nos finalmente. A questão é que nós já demos um passeio pelos campos de batalha, alguns capítulos atrás, e todas as coisas estão resolvidas. A guerra definitivamente acabou. Todos os personagens foram salvos, os heróis estão recebendo seus tratamentos, alguns personagens chegaram como reforços para lutar ao lado do Deku nos capítulos finais. Então, a questão é que esses plots, se eles não forem o foco, tanto ali a noção do Tenko, quanto também para o pai do Deku, isso abre precedentes para que no próximo capítulo tenhamos um grande time skip na história pela primeira vez. Abre ali a possibilidade para que a gente tenha um grande time skip na história pela primeira vez. Coisa de um ano mesmo. Time skip de Boku no Hero tem cerca ali de 2 meses, 1 mês, mas nunca de 6 meses ou até mesmo de 1 ano. E dessa forma, podemos observar até mesmo os personagens já recuperados e com os seus designs novos, com os seus estilos novos através desse 1 ano que se passou e, é claro, com seus danos recuperados de suas batalhas, de suas devidas batalhas. Com isso, todos os feridos já estariam recuperados e a história poderia seguir explicando os acontecimentos finais do que rolou na Grande Guerra e as consequências disso, é claro, na sociedade. Quais heróis sobreviveram, quais heróis faleceram, pelo jeito quase nenhum, e a forma como isso seria abordado no intuito ali de ecoar por toda a sociedade de Boku no Hero. E essas questões são tão importantes porque a gente pode observar que muitos personagens, ou até mesmo muitas questões, podem mudar completamente a visão que temos sobre a sociedade de Boku no Hero, ou como a sociedade de Boku no Hero pode subverter alguns plots mediante aos acontecimentos da saga final, dessa guerra final. O que vai piorar e o que vai melhorar depois dessa guerra. E como vimos no último capítulo, muitos heróis dos Estados Unidos estão vindo para o Japão. Será que o Koichi está entre eles? Será que o personagem está entre eles? Será que teremos alguma interação ali do Deku com o personagem? Ou pelo menos uma transição de cena? O Koichi passando de um lado, o Deku passando de outro, como se fosse ali apenas um easter egg, um fanservice para os fãs das duas obras. Quais são as mudanças que a sociedade teve com o fim da guerra? Quais são as consequências que essa guerra vai trazer para a sociedade? Como eu já questionei, tanto para o lado positivo quanto também para o lado negativo. E também quais as mudanças que os mutantes humanos vão proporcionar para a sociedade. Uma das coisas que mais alegaram ali durante, ou foi alegada ali durante a guerra, nessa última guerra, é que os humanos mutantes vivem às margens da sociedade por causa das suas aparências. E isso faz com que a sociedade, isso fez com que a sociedade sobressaísse ali através do preconceito com as suas imagens, com a forma que eles são. Então, quais vão ser ali essas consequências mediante ao fato desses protestos dos humanos mutantes? Será que isso vai ser levado em consideração? Será que a humanidade pode mudar? Na verdade, né, a sociedade japonesa pode mudar ali em Boku no Hero, ou a situação vai ficar a mesma? Outra questão muito importante também, que foi abordado no mangá de Boku no Hero, é quais serão as mudanças para os humanos para poderem usarem suas individualidades sem serem reprimidos. Essa é uma coisa que o Hidetsugu sempre pregou ali em Boku no Hero, e também sobre como ele abriu margem para reverter esse processo para uma área maligna, de que a sociedade deveria ter a liberação total sobre o uso de individualidades, mas sem o uso da individualidade você acaba terçando o indivíduo. Então, como que isso vai ser fomentado
nessa reta final. E também quais são as mudanças que a sociedade heróica terá ao enxergar que garotos de uma sala, de uma escola do Senai, da Way, é claro, fizeram mais pela sociedade que os heróis profissionais. Será que a abordagem de que heróis estudantis vão ser mais aplicados na sociedade? Será que personagens ali como fundamentados no ensino fundamental, no ensino fundamental também não, né? Mas no ensino médio poderão ter ali uma visibilidade, um direito melhor para se tornar super-heróis mais novos? Ou isso ainda vai abrir uma coesão para fazer com que a sociedade heróica fique ainda mais fechada? Vamos falar então sobre o destino dos personagens, o que aconteceu com Dabi e a família Todoroki, o que o personagem pôde realmente representar ali na história e a forma como isso vai ecoar ainda mais na sociedade. É claro, inclusive as ações do Endeavor que levaram toda a destruição de uma cidade mediante ao seu filho, mediante a forma como seu filho foi criado. Algum tempo atrás, em umas lives aqui no canal que eu trazia juntamente com o Talério, o Bruno Bandeira, a gente apostou que o Shoto poderia se tornar um psicólogo, um psicólogo dos heróis, criando ali uma área que vai cuidar da mente dos heróis, porque o Shoto nunca quis ser um super-herói. A função de querer ultrapassar o All Might, ela veio ali do seu pai, e o Shoto sempre se enxergou cuidando mais da figura dos demais personagens. Então é claro que eu vejo o Shoto nesse crescimento, nessa evolução, como um personagem que vai ajudar a cuidar do psicológico dos heróis na sociedade. E é claro, tentar pelo menos reerguer alguns vilões que ficaram ou que foram realmente marginalizados na sociedade. E os alunos da Way, como eles estão na sociedade? Como eles estão como heróis na sociedade? Será que todos vão ser heróis? Será que alguns largaram de mão? Será que o Aoyama foi preso? Será que alguns personagens vão mesmo ali pagar o preço de algumas situações? A gente percebeu que o Correio não teve coragem de matar nenhum dos alunos, mas ao mesmo tempo a gente pode observar que alguns deles, podendo desistir da carreira de heróis para focar em outra coisa, poderia ser um plot até mesmo interessante para esse desfecho final da história de Boku no Hero. Nós também temos que questionar como que está a carreira de herói do Bakugou. Como será essa carreira de herói do Bakugou, já que possivelmente ele vai ser a figura do herói número 1. A partir de agora, o Bakugou vai ser essa figura do grande herói da sociedade japonesa e vai crescer cada vez mais no combate e também através das suas habilidades. Então, esse time skip vai servir para ver e observar como o Bakugou evoluiu como herói, mas também como um ser humano. É claro, sem deixar as características explosivas do nosso menino Biribinha. E a situação do Deku, hein? A situação do Deku, o garoto ficou mesmo sem individualidade? Será que vamos ficar numa forma mais poética dele se tornar o herói mais forte de todos os tempos, porque ele deu o último golpe no All For One? Confesso pra vocês que essa batalha final do Deku contra o All For One faltou um pouquinho mais de gás. Mas de toda essa construção do Correio doente, dele indo aos trancos e barrancos até o final da história, sem pausá-la, sem criar ali um grande âmbito, cara... Pra mim já é o suficiente, mas mesmo assim o Deku, ele acaba sendo consagrado como o maior herói de todos os tempos, se tornando até mesmo ali o herói do All Might. O mesmo fala ali que o Deku, quando ele correu naquele dia, ele se tornou o seu herói. Então nós podemos ver aqui ou questionar o que vai acontecer com o Izuku. Será que ele vai ter alguma habilidade? Será que ele vai ter uma nova individualidade? Ou definitivamente ele se aposentou como herói? Ou agora começou a sua jornada como super-herói? Já que o questionamento dele no começo da história é que será que seria possível se tornar um super-herói sem individualidade? E é claro também que esse time skip vai servir para desenrolar um pouco o lado emocional do Deku com a Uraraka. Talvez ali uma forma de confessar o amor um pro outro, desenvolver ainda mais a relação dos dois, o Deku indo visitar ela mais vezes no hospital e assim os dois se desenvolverem ainda mais, porque, cara, se os autores shonen não tem um pouco mais de espaço para abordar isso na sua história da forma como a gente aqui no ocidente gostaria que fosse,
Pelo menos durante esse tempo, esse gigantesco tempo, poderíamos fazer o Deku e a Uraraka se aproximarem ainda mais, mas no sentido de abrir uma espécie de um relacionamento, né? Já estarem namorando nesse ponto de vista. É claro que o time skip pequeno, ele é necessário para contar a história dos personagens pós a guerra. Isso é importante pra gente ter esse time skip, pelo menos de um ano, para ter a recuperação dos personagens, a forma como foi dada, tudo que acabou acontecendo, as consequências da guerra. Mas eu acredito ainda que teremos outro time skip na forma que precisa rolar para mostrar para nós como esses heróis, como esses alunos foram estabelecidos na história como heróis na sociedade. E quem sabe não podemos ver alguns filhos perdidos por aí. Podemos ver alguns filhos de alguns heróis perdidos por aí. A questão dos casais em Boku no Hero é muito maluca. É tão maluca que fica até mesmo difícil saber quem vai terminar com quem, fora o Deku e a Uraraka. Mas parando pra pensar aqui, eu e a senhora LP fomos o único casal formado na minha turma do Senai. Então, Correio, seja apenas criativo na formação dos casais, porque eu acho que vai valer a pena. Vai ter ali uma construção interessante. Talvez nenhum outro casal possa ser formado dentro da turma a não ser Deku e Uraraka. Talvez ali o Ojiro com a Invisible Girl, mas fora isso eu acho que já é forçar a barra demais. O próximo capítulo deve marcar o fim de Boku no Hero, nos revelando quantos capítulos falta para o seu final. Aí sim, a contagem regressiva de que falta 5 capítulos, 3 capítulos para o fim do mangá vai ser revelado finalmente para o fim da história. Veremos o que o Correio fará daqui por diante e como a história deste herói chamado Izuku, chamado de Deku, vai ser finalizada.